E aí, pessoal, tudo bom? Eu vou fazer uma sugestão aqui hoje. Esqueça tudo o que você conhece em termos de cultura ocidental e a gente talvez nem perceba o que isso significa exatamente. Esqueça democracia, esqueça qualquer noção de direitos humanos, esqueça definições como ética, que a gente tem a partir da nossa antiguidade. Esqueça a culpa, porque nós herdamos do cristianismo. Esqueça noções de fair trade, esqueça as noções de relações trabalhistas, de relações políticas, de relações pessoais. Imagina que você pegou 2 cabos de alta voltagem, tomou um choque fortíssimo e seu cérebro formatou, tá? É isso aí. Agora vai dar para ouvir o episódio. A gente vai falar daqui a pouco de um império que não para de se expandir para dentro e para fora. E que qualquer que seja o governo ou grupo político a que se pertença hoje, a que você pertença hoje, é bom você ficar de olho. A gente vai ficar de olho também, mas vai falar só daqui a pouco. Então vamos rapidinho para a nossa apresentação, hoje especialmente ao som de um remix de 2016. Um duo com a nossa querida crook Hillary Clinton e Donald Trump. Afinal de contas, a gente tem bastante coisa para falar. Até já! China, 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 China. Saindo da bolha. You go over to China, China. Menos notícia, mais informação para você. China, China, you take China. China. We came. I love them. China, 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 China. I have to have my China. China, China, because China, 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 China now, China, China. You know, China. I know China very well. China, China. China, alerta vermelho. China, 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 China. It's China to me, China, 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 China. You want to buy from China? That's great. Buy from China, right? Toys from China. China. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 15 e nós vamos falar de China, 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 um império sem limite, sem limitação nenhuma. Vamos para o jabá? Deixa eu falar uma coisa, a podosfera é um espaço bastante lacrativo. Pariu. Poucos podcasts têm conseguido se manter nas listas dos mais ouvidos, sendo que seja meramente de centro conservador, no sentido de não ficar lacrando em cima de politicamente correto. É impressionante. Então, antes de falar para vocês clicarem por aí, seguir o podcast, eu vou pedir para vocês darem uma mão e divulgarem Saindo da Bolha para a gente continuar subindo no ranking dos agregadores. Olha, não é fácil, tá? Essa semana, por exemplo, o Saindo da Bolha foi retirado do chart da Apple Podcasts. Apesar de novo, ele já estava lá oscilando entre posição 30 e 50 e agora não está mais lá no ranking, é considerado out. Segundo a Apple, eles tiraram algumas centenas de podcasts pelo mundo por terem problemas técnicos, vai saber o que é isso, ou por estarem em desacordo com os termos e condições deles, também vai saber o que é isso. Eu só sei que ele não tem problemas técnicos, porque ele pode ser ouvido em qualquer lugar e não tem nenhum suporte para a gente conversar e tentar entender o que está acontecendo. Ele está rodando, tá lá no Apple Podcast, mas simplesmente ele não é listado, ranqueado entre os podcasts. E a gente também já teve, por exemplo, campanhas de divulgação bloqueadas na internet por motivo absolutamente nenhum. Então é complicado. Bom, é o seguinte, já que não dá pra gente contar com os caras, os big caras, pra gente divulgar o nosso trabalho, a gente conta com o público ajudando na divulgação, pode ser? Vou pedir aí, share aí na sua timeline nas redes sociais, conversa com seus amigos de direita, conservadores, libertarians, liberais. O Saindo da Bolha é assim, é tipo coração de mãe, aqui cabe todo mundo, mas leva tapa na boca se vier com frescura pra cima da gente. Mas é isso. Agora sim vou pedir para quem não é seguidor ainda que clique no botão lá, seguir o podcast no seu agregador preferido ou ir lá no www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow this podcast. Em breve vai ter novidade lá no site também. Mas vamos lá, chega de mimimi. Enquanto nas eleições de 2016 o presidente Trump não parava de falar em China, 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 a imprensa não parava de fazer piadas a respeito. Deu para ver? Vejam até remix. Muita gente, eu mesmo não entendi essa fixação trumpiana com a China. Na verdade, a gente não entendia essa fixação por uma razão para lá de simplória, tá? A superpotência oriental, com mais de 1 bilhão de habitantes, era um lugar desconhecido esquecido pela imprensa. Vamos lá, gente. Fora o grande milagre econômico chinês, o que se ouvia da China
O que é um tempo atrás? Basicão. Tem um monte de gente lá, os caras tinham um regime de trabalho semi-escravo em fábricas que forneciam para o Ocidente, viviam num regime comunista meio de mentira, depois uma explosão de crescimento veio quando o país abriu os braços para um capitalismo que também é de mentira. Não muito mais que isso é o que a gente tem para o momento, era o que a imprensa passava para a gente. Pensa bem, ainda nos dias de hoje, né? O que se ouve em relação à China no dia a dia? Talvez o máximo seja a redução no ritmo do crescimento, que também não é uma coisa absurda, e sobre Hong Kong, claro, a guerra comercial com os Estados Unidos. Quando eu falei de Hong Kong, mas não sob o ponto de vista da China, tá? O que se informa a sociedade em geral é como se os manifestantes estivessem protestando contra um governo local, um governo de Hong Kong, e pronto, tá? Como se a China fosse um participante colateral. Mas vamos fazer um retorno aqui. Afinal, o que limita o poder de um governo? Bom, teoricamente, o que limita o poder do governo é o povo, certo? Para o nosso conceito de democracia e de justiça, o que limita o governo somos nós. A gente que tem vontade de sair para a rua, sei lá, para demonstrar insatisfação com o governo, que nós mesmos, teoricamente, colocamos lá, sai dos limites aceitáveis. A gente está acostumado a ver representantes que a gente não gosta assumir o poder, e esperar pacientemente 4, 8, 12 anos, talvez não com muita paciência, mas a gente espera. A espera até ser substituído, porque a gente entende que existe uma regra do jogo e que quando quem está no governo não é quem a gente gosta, cabe esperar e convencer mais pessoas daqui a, por exemplo, 4 anos para mudar as coisas, certo? Parece bobeira, mas isso está muito automático na cabeça da gente. Você não chega no dia da eleição e pensa, não gostei do resultado, vou derrubar o governo. Vou corrigir aqui. Você que está me ouvindo, não pensa isso, certo? Você sabe que tem quem. Bom, vamos dizer assim, se você está de acordo com a nossa cultura ocidental democrática, você não quer isso. Mas vamos combinar, se você levar em consideração hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, as coisas não estão bem assim. Trump ganhou e no dia seguinte começaram as conspirações. O Brexit passou, no dia seguinte começaram os questionamentos. Mesmo aqui no Brasil, Bolsonaro ganhou e pau na máquina, tocando pau em cima do cara. Que porra é essa que tá acontecendo com a nossa boa e velha democracia, que você aguardava o resultado da eleição e esperava 4 anos se não tivesse satisfeito? Eu entendo perfeitamente o medo de certos grupos perderem o poder, em se falando de Brexit, por exemplo, o poder de governar seus próprios destinos, tá? Quando enxergam o risco de uma grande organização transnacional assumir essa tarefa, certo? Onde está a democracia numa situação dessa? É compreensível. Então, talvez não seja tão racional, tão fácil a gente digerir o fato de que terceiros vão definir os destinos do nosso país. Se você fica de orelha em pé, imaginando que de uma hora para outra você pode deixar de ter poder de decisão sobre o seu próprio futuro, ou ao menos de opinião sobre o que acontece no seu país nos próximos 4 anos, porque um grupo de países, por exemplo, no caso da Europa, toma decisões nacionais, imagina quando você não tem poder absolutamente nenhum, não tem a menor perspectiva de poder e sabe que se essa luta acontecer, ela não vai acontecer, ela não pode acontecer, e que se acontecesse ela seria totalmente estéril. Cara, isso pra mim de verdade dá um belo frio na barriga, de verdade mesmo. Imagina que eu não poderia estar falando aqui que nem um maluco pra parede e que vocês também não poderiam estar ouvindo, é isso. Imagina o seguinte, que de repente a cidade que você mora, sei lá, Florianópolis, Governador Valadares, Natal, São Paulo, Rio, não sei. A cidade que você mora fosse um espaço de resistência contra um super estado criminoso. Criminoso sob nossa perspectiva ocidental. Um estado assassino, um estado censor. Mas o resto do país, que não a sua cidade, tivesse o poder, inclusive militar, de riscar sua cidade no mapa. Encontrar você só porque você está ouvindo esse podcast, prender, sumir com você de uma hora para outra. Amanhã mesmo. Se ouviu hoje, some amanhã. E não teria reclamação de ninguém e nem da comunidade internacional. Imagina o sentimento das pessoas vivendo nessa cidade. Agora imagina mais o seguinte, ainda que você saiba que de uma hora para outra, sua vida, o que você e sua família são, essa luta de resistência democrática que a sua cidade desenvolve hoje, vá tudo para o saco. Não porque outros países não queiram intervir, porque tem medo, por exemplo, do poderio militar do Brasil.
mas porque o Brasil é um baita parceiro comercial para todos os países que, teoricamente, são exemplos de, aspas, lutas pelos direitos humanos. Chato, hein? Sua vida vale menos, nesse caso, do que trocas comerciais. Será que você, nessa situação, teria alguma chance de sobrevivência? Pois a gente falando de China, isso tem tudo a ver. Imagine que você tem terríveis problemas com direitos humanos, você tem problemas de trabalho escravo, tem uma série de questões em que os grandes países que fazem, vamos dizer assim, que regra em termos de direitos humanos, de direitos trabalhistas no mundo inteiro ficam quietinhos porque eles são 1 bilhão e porque lá dá para ganhar bastante dinheiro e dá para comprar coisa barata, entendeu? Ô moto lazarenta. Essa é a questão. Ou seja, quando Greta Thunberg fala que vai processar 4 ou 5 países por aí afora porque estão desrespeitando a natureza, ela não fala da China. Ela não vai falar da China. Ninguém quer falar da China. Democratas caridosos. Com a morte do Mao em 76, aquele rapaz simpático aí que matou umas 70 milhões de pessoas, seja por violência ou fome, e portanto podemos dizer que o rapaz já foi até muito tarde. E com a entrada do Deng Xiaoping, houve um início de uma revisão do sistema econômico chinês, que em parte realmente tirou a China da era medieval comunista que ela vivia para um sistema ainda ditatorial de esquerda com suporte de capital, certo? O Deng Xiaoping viu que muitos comunistas hardcore, inclusive até hoje, tá? Tem gente que você conversa que pensa isso também. São pessoas que você conversa e ficam até com olhos marejados quando falam de Fidel Castro, né? E que entendem que o Estado controlar totalmente a economia é bom e não que é pedir para o povo morrer de fome. Longe de mim, tá? Não estou dizendo mesmo isso, que o modelo chinês se tornou capitalista nas mãos do Deng Xiaoping, mas deixou menos de ser 100% inviável. O resultado a gente está vendo. Então bastaram as novas medidas começar a surtir efeito que o país passou a crescer ainda mais forte no famoso ritmo chinês. E com a chegada do líder seguinte, que era o Jiang Zemin, 2 grandes movimentos foram feitos e solidificaram esse crescimento na China. A devolução de Hong Kong por parte dos britânicos e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse segundo fator foi fundamental para dar estabilidade para o atual modelo econômico da China, que já vinha crescendo e que tem gerado tanto barulho que eu vou falar um pouco aqui. Como vocês devem ter percebido, eu tenho um enorme respeito pelo Partido Democrata. Nossa Senhora, que partido maravilhoso. E dentre os grandes representantes americanos desse partido ímpar está o presidente, ex-presidente e sexualmente insaciável Sr. Bill Clinton. O ex-presidente Clinton, além de gastar o tempo dele fazendo sexo com estagiárias e depois, numa idade mais madura, frequentando ilhas de pedófilos, durante o governo dele fez um grande favor para a economia mundial, aspas aqui, obviamente estou sendo irônico. Ele aceitou com muita placidez um forte lobby de algumas empresas americanas. Aliás, coisa que é mais típica do que o mainstream democrata, para que a China fosse inserida na OMC. Tem um discurso da época dele, e eu estou falando de 2001, e ele dizia que era um importante movimento para o comércio mundial e que ele tinha certeza que a presença de um mercado mais livre na China, por meio da entrada dela na OMC, certamente encaminharia o país para a democracia, certo? Com o passar do tempo, era inevitável. Aliás, os democratas têm esse discurso típico de fazer as maiores calhordices na política internacional em nome da democracia, já reparou? Bom, considerando que isso foi em 2001 e o atual líder chinês Xi Jinping acabou de receber as bênçãos do Partido Comunista Chinês para ser presidente até a sua morte, acho que esse plano do Bill Clinton de fazer a China um país democrata
não era muito verdade. Até então, antes dela entrar no OMC, sendo a China o que é, um país que desrespeita todas as possíveis formas de conduta honesta no mercado mundial, países como os Estados Unidos e o Brasil podiam simplesmente fazer o que quiser para retaliar as desonestidades praticadas pelos chineses no comércio. E aqui a gente está falando de subsídios, estamos falando de roubo de tecnologia, estamos falando de pirataria, nós estamos falando de manipulação de moeda, de utilização de trabalho semi-escravo. Então bastava um país perceber que estava sendo inundado por determinados produtos vagabundos subsidiados pelos chineses, das mais diversas formas esses subsídios aconteciam, que ele poderia simplesmente sobretaxar essa porcaria toda e falar, ó, sai daqui ou vai vender pelo mesmo preço que o nosso. Então não valia a pena. Mas graças a figurinhas de pouco caráter como o Bill Clinton, agora com a China na OMC, as coisas não podem ser tão fáceis assim. Você não pode simplesmente chegar e sobretaxar. Fica claro aí a própria guerra hoje que a gente está vendo com os Estados Unidos, que é o único que tem piroca suficiente para encarar os caras. Mas veja, para entrar na OMC, a China teve que aceitar um enorme número de condições descritas em um protocolo, o famoso protocolo, tá? É um caminhão de documento, eu acho que são mais de 200 páginas, alguma coisa nesse sentido, de coisas que eles deveriam cumprir para fazer parte da OMC. Sem cumprir o protocolo, após um tempo, nada de OMC para a China, certo? Bom, então talvez funcione. Tem um probleminha aqui. E são aquelas coisas que nós, meros mortais, geralmente não entendemos, tá? Desde 2001, a China não cumpriu uma porrada de exigências feitas lá atrás, tá? Nós já faz 18 anos que dava tempo, né? Não sei. E continua lá na OMC no mesmíssimo jeito. Então imagina só, se uma legislação local de um país muitas vezes não é seguida como devia, imagina o grau de descompromisso que existe em um órgão multilateral. Principalmente quando uma quantidade de compromissos comerciais financeiros que a gente aqui, pobretão, nem consegue imaginar o tamanho. Só para citar algumas dessas obrigações chinesas para permanecer no OMC, eu posso falar sobre a necessidade de uma reforma legal, levando o país para um sistema político mais transparente e justo. Meio óbvio, né? Se uma empresa estrangeira se instala na China, teoricamente teria que ter alguma segurança jurídica para que não passasse a perna deles, nessa empresa que entra na China. Só que existem casos de pessoas, pequenos empresários, startups que abrem na China com sócios chineses, até por obrigação, que de uma hora para outra são processados e ficam com uma mão na frente e outra atrás. A justiça chinesa sempre valoriza o lado do chinês. Então, se você tem um sócio chinês, o cara abre um processo contra você e você perde a sua empresa, simples assim, e isso não é uma coisa absolutamente incomum. Super justo. Vamos lá, 5 segundos para descobrir se a China estabeleceu novas normas legais para proteger investidores estrangeiros. Outro item, transparência, essa aqui é cabulosa. Regras e legislações devem ser traduzidas para o inglês ou espanhol, de forma que quem deseja investir por lá, ao menos saiba o que está acontecendo, certo? Você, a não ser que leia um chinês da hora, você vai quebrar a cara se você ficar preso num emaranhado de legislação escrito com aquelas casinhas quadradinhas. Passados os 18 anos, deu tudo certo, né? Outro item, respeito à propriedade intelectual. A OMC exigiu que a China... Tá, é isso aí, eu não vou continuar. Enfim, pois é, muito do que se vê focado em Trump como se ele fosse um demente, um maluco entrando em guerra com os países, guerras comerciais com outros países porque ele é um retardado, tá acontecendo porque um presidente democrata super interessado na democracia chinesa abriu as portas do inferno ao patrocinar a entrada da China na OMC. Então, cada vez que você vê um cara criticando o Trump por estar batendo de frente com a China hoje, lembra que tem uma lista de democratas que botou naquele lugar dos Estados Unidos lá atrás. Hermeticamente fechado. Eu garanto que não é nenhuma novidade para você saber que o acesso que temos aqui no Ocidente à internet é completamente diferente do que eles têm lá na China. Lá o www, literalmente World Wide Web, ou a rede mundial de computadores,
que é um símbolo de liberdade e interconexão entre povos, definitivamente não existe, não tem nada a ver. A internet chinesa é fechada para o mundo exterior, controlada nos acessos internos de uma maneira até que bem parecida com o que as nossas grandes empresas de tecnologia no Vale do Silício andam fazendo conosco ultimamente. Eles acompanham todos os nossos passos, colocam para fora que eles não gostam, distorcem trending topics para que grandes manifestações sociais e humanas, ainda que virtuais, não ocorram, de fato, não se materializem. Eles são capazes de colocar um policial na sua porta para uma conversinha, ou mesmo, na verdade, para te prender, de acordo com os seus excessos que você tenha cometido ao comentar algum assunto na internet. Bom, nesse sentido, o que o governo faz por lá lembra realmente algumas coisas das nossas empresas do Vale do Silício em termos de oligopólio tecnológico. A diferença é o medo, certo? Se amanhã a sua conta do Facebook for bloqueada por você ser de direita, ainda assim é melhor do que ser preso por isso, certo? Mas o que é mais arrepiante, já está em operação, é o sistema de créditos sociais. Teoricamente, em 2020 já deve estar tudo implantadinho, bonitinho e cobrindo toda a população chinesa. Com esse sisteminha super legal, você ganha ou perde créditos sociais de acordo com seu comportamento. Já deu para imaginar o que significa isso dentro de um regime autoritário, né? Por esse sistema aí, se você for um cara super legal, super bacaninha, você pode, por exemplo, ganhar créditos e se beneficiar com isso, por exemplo, sei lá, fazendo um empréstimo sem dar entrada, ter facilidades em viagens internacionais, por aí afora. Então você tem algumas benesses do Estado em relação a isso. Lembrando que o cara vai ter um empréstimo porque o banco é estatal, né? Mas o benefício não é o ponto. O problema é o que acontece quando o seu crédito cai, óbvio. O que você tem que fazer para o seu crédito cair e as consequências disso. Óbvio que não gostar do governo e deixar isso bem claro no meio digital não vai te dar pontos positivos. Mas tem outras coisas bem mais arrepiantes, creepy, que a gente, como por exemplo, se você jogar muito videogame, se você não for muito pontual no trabalho, se você parar com o carro num determinado momento em cima da faixa de pedestre, ou seja, ao invés de tomar uma multa, você pode perder pontos sociais, tá? Estamos trocando aqui uma multa de trânsito por um ponto social negativo. E a lista é bem longa, viu? Já são contabilizados casos, por exemplo, de um filho que não conseguiu se matricular numa boa universidade porque os créditos sociais do pai eram baixos, ou seja, não tem nada a ver com o moleque. Mas como o pai tinha crédito social baixo, o filho se ferrou. Mais de 9 milhões de chineses, até a última vez que eu li, já tinham problemas em pegar um simples trem para viajar por terem créditos sociais baixos. Cartões de crédito podem ser recusados. A lista, como eu falei, é longa. Ou seja, a abrangência do sistema já é enorme e já tem afetado a vida de milhões de cidadãos por lá. Pânico no último, negada. Mas veja bem, segundo a Freedom House, algumas dezenas de representantes de outros países já passaram pela China para dar a sua bisolhada no sistema para eles. Não é uma boa notícia. Nada impede que o aprendizado deles hoje seja lição para outros governos autoritários e corruptos pelo mundo afora, né? O ainda em teste Big Brother chinês pode servir de modelo para outros países de maneira parcial ou total, tá? Esqueça de dar a volta no sistema. Apesar de serem estimados uns 20 milhões de chineses, mais ou menos, que conseguem contato com o mundo exterior via internet, pulando o firewall, se você considerar um país de 1 bilhão de pessoas, nós estamos falando que talvez o máximo 2% das pessoas, então, tenham skills para conseguir alcançar essa façanha. Mas olha que interessante, você está aqui ouvindo essa história pensando, mas que belos filhos das esses caras, né? Sim, verdade. Não se esqueçam que grandes grupos ocidentais foram
co-patrocinadores dessa distopia. A Apple, por exemplo, retirou do ar na sua App Store programas que auxiliavam os chineses a pular muro. Bacana, né? Por solicitação, obviamente, do governo chinês, ou apenas para não ficar mal com os caras. A Cisco, a famosa Cisco, também ficou bastante famosa nesse processo por ter sido um grande fornecedor de hardware para o Super Firewall que separa a China de dentro para o mundo de fora, é conhecido como Golden Shield. E outras empresas americanas, mesmo do Reino Unido e Israel, tiveram juntos nessa tarefa de estragar a vida do chinês. Esquece se você estiver pensando, então usa o WhatsApp. Não tem, meu amigo. Mas tem o WeChat. Só tem um probleminha. Você também está sujeito ao acompanhamento do governo por lá no WeChat e pode ter seus posts apagados e contas apagadas. Não é a mesma coisa. Aliás, isso é um baita problema legal que ainda não foi tratado e poderia sim. Se você usar o WeChat aqui no Brasil para falar com alguém lá da China e tiver uma mensagem bloqueada porque o governo chinês não gostou, teoricamente você poderia ir para a justiça, porque assim como nós ocidentais temos que respeitar as leis deles lá, da mesma forma eles teriam que seguir a nossa lei aqui, certo? Mas claro que isso não acontece. Aliás, como o pessoal tem medo de cutucar os caras, hein? Mão de ferro. Taiwan, Hong Kong, Macau, Tibete, Xinjiang. O que é que esses lugares têm em comum e o que tem de diferente entre si? Bom, em comum eles têm o fato de que, se fosse possível, o regime chinês já teria motonivelado todos eles. Na verdade, dos 5, o Partido Comunista Chinês já pode fazer check no que se refere ao Tibete. É a região que faz muito tempo não se vê como chinesa e é considerada pelo governo chinês formalmente como uma região autônoma desde 1965. A coisa não foi tão fácil assim e até que o Tibete foi pacificado assim que um oficial do Partido Comunista chamado Chen Guangguo resolveu fazer as coisas na base da mão pesada a partir de 2011. E olha que daí foi rápido o negócio. Não foi uma estratégia, obviamente, de convencimento, tá? Basicamente foi um genocídio cultural. Mudem e ajam com os chineses ou sintam a força de quem não está afim de negociar. E olha que funcionou. Xinjiang. O Chen Guangguo foi designado depois do Tibete para colocar ordem na outra região autônoma que a gente falou agora há pouco, que é Xinjiang. Eu não vou esticar aqui porque a gente já fez um programa específico sobre o tema. É o Bolinha da Semana número 4, que chama Os Uigures, do Pedro Bial. Se você não teve a oportunidade de ouvir, fica a minha sugestão. Tá? Bom, com relação a Xinjiang não dá para fazer check ainda, mas tudo dá a entender pelo andar da carruagem que em muito pouco tempo não vão existir mais uigures para contar a história e eles vão resolver isso rapidinho. Macau. A terceira região que a gente vai falar rapidinho também é Macau, que é uma região administrativa especial, como no esquema mais ou menos de Hong Kong, naquele esquema de um país, dois sistemas. Também tem um governo dito autônomo, vamos chamar assim, que a gente sabe que não é tão autônomo assim e está nesse pé desde 99, quando a Macau foi devolvida para os chineses pelos portugueses. Imagina um sistema relativamente complexo de indicação de representantes, vamos dizer, para o parlamento deles, onde tem 33 cadeiras e só 14 são eleitas por votação direta, então é menos da metade, tá? Acho que a votação direta não vai fazer muita diferença e, pelo jeito, o eleitor de Macau não vai conseguir fazer muita coisa para mudar se ele resolver fazer. Mas, na verdade, é o que tudo indica, a relação aí é mais na boa entre China e Macau com a saída dos portugueses. Acho que eles não eram muito bem vistos por lá também. Então, a relação fica mais simples, sabe? Quando a China continental quiser, ela vai fazer o que ela bem entender e, ao que parece, isso não vai ser tão complicado. Se julgar que vai valer a pena deixar como tá, a China vai deixar. Se achar que deve mudar, eles vão mudar. O acordo prevê o fim desse regime especial em 2050, mas vai saber. Sobram então duas questões mais delicadas. Taiwan. Taiwan não tem jeito. Para a China é considerada uma república rebelde, o que significa que basicamente ela nunca vai ser entendida pelos chineses como outro país.
O problema é que Taiwan é basicamente uma democracia e não divide nenhum dos seus valores básicos com a China comunista, tá? Taiwan se chama República da China, para eles também se veem como a China. É que o lado de lá é mais forte, por isso que o peso contrário não ocorre. A própria existência de Taiwan, ela começa com racha entre os chamados nacionalistas e comunistas, que acabou com uma pequena amostragem de cadáveres em torno de 3 milhões. Ou seja, não é de se esperar muito amor entre as duas partes, né? Mas considerando o poder da China e o país discreto que é Taiwan, por que os chineses não foram lá ainda e resolveram a parada? Bom, nesse caso a coisa é um pouco mais complicada. De verdade, apesar da diferença entre os dois países, um com 1 bilhão, outro com 23 ou 30 milhões de habitantes, não seria uma guerra tão fácil assim, pois teria que ocorrer inevitavelmente uma invasão anfíbia para Taiwan cair. E uma invasão anfíbia de enorme escala, que, segundo os analistas, a China não tem força para isso, não tem equipamento para isso. Não tem para isso hoje, porque certamente ainda não está no radar imediato deles. O segundo ponto também é que não se sabe exatamente qual é a reação dos Estados Unidos a uma invasão desse tipo. Os Estados Unidos têm excelentes relações com o governo da ilha, apesar de não ter relações diplomáticas formais, tá? Isso é um ponto interessante e não deixa de ser inteligente. Taiwan não tem relações diplomáticas com a maior parte dos países do mundo, praticamente com nenhum deles. Na hora que ele decidir ter, vai dar motivo para a China vir para cima deles, porque vai significar que eles, Taiwan, estão formalmente se considerando um outro país. Então, fácil. Eu não tenho relação com ninguém e vocês não falam que eu sou um país e não podem me invadir. Mas todo mundo sabe que é um país normal, com características totalmente independentes do governo central continental. Ou seja, acaba sendo mais uma hipocrisia das relações internacionais, mas que cabe bem ao gosto da China, que nem tem como invadir por falta de recurso militar, como ainda evita estragar agora a economia deles com o que seria uma guerra civil, certo? Enquanto isso, ela finge que é dona de Taiwan, mantém os dentes rangendo lá para quem quiser acreditar. E acredita quem quer. Hong Kong. Hong Kong é um caso mais complicado, pois a população de Hong Kong, ao invés de Macau, a bem da verdade, não curtiu nada a saída dos ingleses. Bom, eu no lugar deles também não curtiria, para bem ver a verdade. Hong Kong passou a ter uma das histórias mais interessantes em termos de fluxos migratórios. Isso eu achei muito interessante analisando outro dia. Assim que o Reino Unido iniciou a negociação de devolução da província para a China, um enorme fluxo migratório começou a se formar, principalmente, obviamente, no sentido de saída dos cidadãos de Hong Kong para países da Commonwealth. É só para lembrar que, sendo colônia britânica, os cidadãos de Hong Kong tinham vantagem de acesso simplificado a esses países. Então foram, no início, famílias mandando filhos estudar fora e com isso conseguindo passaportes nos seus devidos destinos, depois famílias inteiras mesmo. Nos picos desse processo migratório, 1% da população abandonava Hong Kong todo ano praticamente. Por que será que eles não acreditavam nas boas intenções dos chineses, né? Pois bem, com o passar do tempo, boa parte dessas pessoas começou a retornar para Hong Kong. As coisas pareciam que iam ficar realmente estáveis e muitas delas retornaram com seus passaportes estrangeiros, inclusive. Estima-se, por exemplo, que tem mais de 300 mil pessoas com passaporte canadense morando lá em Hong Kong hoje. Foram para o Canadá, estudaram, moraram, tiraram seu passaporte, voltaram. Coloca nessa conta também pessoas que foram morar no Reino Unido, na África do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, até em Singapura, e você vê que deve ter muito, aspas, estrangeiro hoje vivendo em Hong Kong. Mas a coisa começou a ficar preta de novo, e esse é um dos poucos temas que a gente tem acompanhado na TV. De novo, não porque o povo de Hong Kong seja putinho com o seu governo, mas porque ele sabe muito bem que o seu governo é apenas marionete, vamos chamar assim, do governo central chinês, tá? Longe de mim fazer pouco dos uigures ou dos tibetanos, mas o cidadão educado de Hong Kong está longe, mais longe, longe de ser dominado da mesma forma com que foram essas outras etnias. Hong Kong, na verdade, não quer morrer. Não importa se o fim do regime especial de Hong Kong ainda esteja há quase 20 anos para terminar. O ponto é que, basicamente, o pessoal lá não quer que termine nunca. Quem quer viver sob um regime como o chinês, né?
Enquanto isso, o governo central chinês vai tentando mostrar seus músculos. Primeiro com a tentativa de passar aquela lei que permitiria a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China em caso de crimes, para julgamento segundo as leis chinesas. Olha que merda. Aliás, esse foi o gatilho para as manifestações que estão ocorrendo praticamente todos os dias, e nós estamos falando que nós já estamos no 7º mês de manifestações. É uma unanimidade em jovens, idosos, trabalhadores, empresários, banqueiros. Não tem uma única categoria que esteja alheia ao movimento ou que seja consistentemente pró-China. Não tem, só o governo. Líderes empresariais têm sido ameaçados de morte por pessoas desconhecidas. Outro dia eu estava vendo, inclusive, um empresário recebeu a visita da polícia, os caras são cínicos, para investigar sua própria morte, tá? Chegaram lá os polícias e falaram, eu fiquei sabendo que você morreu, entendeu? E dias depois ele recebeu visita de paramédicos na casa dele, de madrugada, porque eles foram ajudar numa possível ocorrência de que ele, mulher e os filhos teriam tido a casa invadida e apanhado muito. Tal recado dado. Esse é o tipo de recado dado pelo modelo socialista chinês. Gente boa, pessoal. As tropas do exército chinês estão lá se empilhando na fronteira, mas segundo o governo central, só porque estão fazendo algumas manobras militares e tal, mas é para, obviamente, deixar o seu recado. O recado é, nós temos mãos pesadas e assim como Taiwan, se for o caso, nós vamos para cima. Como eu falei lá atrás, o fluxo inconstante migratório de Hong Kong voltou a funcionar de novo. Agora, dessa vez, novamente, muitas pessoas fugindo lá de Hong Kong e indo para os seus locais onde eles conseguiram seus passaportes estrangeiros. E as empresas de Hong Kong também não têm perdido tempo e têm muitas delas enviado suas reservas para bancos no exterior. Eles não querem arriscar, óbvio que de um dia para o outro acordem sem suas reservas porque perderam suas empresas. Que beleza de serviço os socialistas, e no caso lá os comunistas, fazem nas economias dos seus países protegidos, né? Aliás é ótimo. Aliás, está aí a confirmação. Socialistas adoram o dinheiro dos outros e truculência é o método de convencimento. Sempre, e por isso é um lixo. Para completar, a gente só lembra que as empresas, de novo, ocidentais não ajudam nada. Por exemplo, esses manifestantes de Hong Kong tinham uma app onde eles poderiam acompanhar onde estavam sendo as manifestações, onde tinha grande concentração de guardas para serem evitados, e a Apple fez a gentileza de tirar essa app do seu App Store com a desculpa de que era uma app sendo utilizada para que houvesse agressão aos policiais de Hong Kong. Mentira cabeluda, eles adoram puxa-saco de chinês mesmo. Expansão externa. Pois é, meus amiguinhos, não basta explorar sua própria população, mas o Partido Comunista Chinês também tem enormes interesses em expandir seus negócios mundo afora. Uma das grandes ditas iniciativas é a famosa Iniciativa do Cinturão e Rota, mais conhecido como BRI, em inglês Belt and Road Initiative. É, com certeza, em teoria, o maior projeto logístico de todos os tempos, indo à China por meio de estradas de ferro e portos, a África, a Rússia, Europa e países do Oriente Médio. Eles querem se ligar com tudo para grandes trocas comerciais. O problema é que, para muitos e para mim também, esse projeto é uma fraude. Na verdade, o objetivo dessa grande malha logística não é a possibilidade de incremento de negócios internacionais com diferentes países, tá? Não é. Na verdade, se trata do famoso debt trap, ou seja, uma armadilha de crédito. Um dos primeiros países a fundar nesse plano foi o Sri Lanka. O Sri Lanka recebeu vultosos recursos em formato de empréstimo para a modernização de um importante porto, o que passaria a fazer parte do BRI. E seria super legal, seria muito importante para incrementar a riqueza do Sri Lanka. Só que com essas condições comerciais desfavoráveis, tanto em termos de taxas de juros e tempo de forma de pagamento, o resultado é que o país se afundou na dívida contraída e, olha, vejam só, tiveram que ceder seu principal porto para os chineses por um prazo de 99 anos. Eles foram lá cobrar dívida, gente. Índia e Estados Unidos não gostaram nada da brincadeira porque eles temem
com alguma razão que aquilo lá possa se tornar, por exemplo, mais para frente, uma base naval chinesa, visto que os negócios não são nunca muito claros. Emprestar dinheiro para país pobre, e essa é a jogada, é muito fácil, tá? Não é nada raro que países pobres sejam governados por pessoas corruptas que não vão se importar em pegar um cascalhozinho na mão agora para afundar o país depois. A gente já viu isso. Principalmente porque não são os governos que pagam essas dívidas, e sim a população. Claro, seja por meio de imposto, mas principalmente aqui a jogada de interesse dos chineses, que é trocar essa infraestrutura que foi financiada ou mesmo commodities, ou seja, se o país se endivida, você fala, não tem problema, querido, me dá a sua produção de petróleo pelos próximos 50 anos, sacou? Ou seja, a jogada é emprestar hoje e sugar commodities de graça mais tarde. Pronto, resumido dessa forma. Alguns países já têm mais de 70% dos seus débitos externos com a China. Isso, 70%. Os caras já estão até o pescoço devendo e em condições ruins. A China, inclusive, já fez esse tipo de negócio com mais ou menos 80 países. Aliás, mais de $1 trilhão já foram investidos, bobagem, mentira, direcionados para esses países entrarem em moratória e mais tarde a China poder ir para a coleta dos seus benefícios, vamos chamar dessa forma. Inclusive, países que recentemente entraram em default não estavam mais pagando os seus compromissos, já estão tomando débito lá com os chineses. Fica claro aqui então que o grande negócio não é receber o pagamento no futuro. O negócio é golpear a soberania desses países no momento oportuno. Veja, alguns países que a China acabou de emprestar dinheiro são países insolventes, que tiveram que ter dívidas perdoadas porque não tinham como pagar. Eles não se importam. Eles não acham que eles vão perder dinheiro. Eles vão recuperar. E eles vão recuperar do jeito deles. Para um país que se diz comunista, nada como usar as piores práticas de um pseudo-capitalismo, práticas que já foram abandonadas faz muito tempo pelas sociedades ocidentais, com o objetivo de reforçar seus projetos de expansão. Mesmo que para isso uma legião de milhões de pessoas em todos os países do mundo em um futuro nem tão distante assim tenham que passar por dificuldades extremas como pobreza e fome. Aí sim entramos nós do Ocidente, para o bem ou para o mal, porque estamos equipados com um sentimento chamado piedade. E mais cedo ou mais tarde, apesar de não ser uma dívida nossa, nós vamos ser chamados para pagar também. É bom ficar de olho nessa história. Uma historinha a mais. A gente tem falado um tanto na nossa página no Facebook sobre o escândalo da Ucrânia e como o ex de Obama, Joe Biden, que já foi líder folgado nas pesquisas, mas agora atolado até o pescoço em dúvidas sobre o seu caráter, tá lá envolvido com negociatas que beneficiaram seu filho, Hunter Biden, que acabou virando conselheiro da maior empresa de gás da Ucrânia, a Burisma, fazendo com que ele tenha um rendimentozinho extra de $600 mil por ano, tá? Eu falo desse assunto lá na bolinha, não vou lembrar qual que é o número, chama Ukraine Bullshit. Pois bem, assim como os chineses adoram um corrupto em um país pobre, olha que bocada boa se você encontrar um corrupto num país rico, né? Bem mais rentável. Vamos combinar. Papai John Biden fez uma viagem para a China usando o famoso Air Force 2 em 2009. Você vê que o pessoal é antigo, né? E junto nessa viagem foi o filhote dele, Hunter Biden. E é interessante que alguns dias depois, foi estabelecido um contrato, um investimento do governo de empresas estatais chinesas num fundo administrado pela Seneca qualquer coisa, que é o nome da empresa do John Biden. Rosemont Seneca, isso. Receberam $1 bilhãozinho para girar um novo fundo. Acho que foi porque o cara é simpático, entendeu? Ele chegou lá com o pai dele, mas foi só curiosidade. Ele pegou carona para economizar, para evitar efeito estufa, tá? Ele gastar menos em viagem de avião que nem a Greta Thunberg. How dare you? Pois é, apesar dos representantes da família Biden dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, os próprios representantes lá da China falaram sim que foi uma oportunidade apresentada pelo seu pai, Joe Biden, em relação ao seu filho para o governo chinês. E a gente sabe que os governos chineses não entram em nada à toa. Hoje lá a empresa diz que administra
2,1 bilhões de dólares. Nada mal, né? Eu queria ter uma dessa. E assim, não é que o Hunter Biden simplesmente foi lá e juntou uma ponta com a outra. A empresa dele tem 30% nessa brincadeira, nesse pequeno fundo aí, tá? Ainda assim, ele faz parte do grupo, faz parte do board do grupo que administra esses fundos e certamente também tem uma boa graninha aí como salário. Olha que coisa, já vi isso em algum lugar, hein? Entre outros negócios super escrupulosos desse grupo, existe um IPO numa empresa chamada China General Nuclear Power Company, a CGN, que é uma estatal envolvida no desenvolvimento de reatores nucleares. A CGN é uma empresa, obviamente, importante dentro do planejamento geral da China e também já teve acusações de espionagem industrial pelo Departamento de Justiça americano por roubar segredos nucleares americanos. Nossa, que patriótico, certo? Então, assim, meus caros, a gente já viu o seguinte, não vou esticar demais a história desse vagabundo. A gente vai dar uma dica para vocês. Quando você vê um dia um político que você desconfia, que começa a ficar muito amigo do governo chinês, que começa a ter muitas oportunidades dadas pelo governo chinês em função da sua competência, fiquem de olho, tá? Provavelmente esse político tá te vendendo. Ele tá entregando alguma coisa nossa ou pro governo chinês, na boiada. Resumão. Sabe aquela frase famosa que quando você está numa mesa de pôquer e quando você não sabe quem é o otário é você? Então, a China nunca vai ser o otário da mesa. Eles não estão lá para jogar e não estão lá para jogar segundo as regras. Chineses jogam para ganhar sempre. E para ganhar sempre, você pode pensar em duas formas. Você pode pensar como ganhar sempre externamente, como ganhar sempre internamente. Para ganhar sempre externamente, nada melhor do que você se associar a políticos corruptos de todo mundo que estão pouco se lixando para suas populações, certo? Porque você compra esses caras muito fácil, é muito barato dentro do trâmite todo da coisa. E aí você vai ter um país, no caso a China, que vai ter grandes vantagens comerciais adquirindo o país, basicamente, a soberania do país, tirando os recursos naturais desses países, operando a infraestrutura desse país e deixando os caras na mão. Eles simplesmente não brincam. Quem já percebeu, e alguns países da Ásia já perceberam essa jogada, pularam fora. Um dos primeiros a pular fora quando percebeu o tamanho da encrenca foi a Malásia. Aliás, o líder malaio andou dando há um tempo atrás um bom recado para o seu colega filipino. Caia fora, não entre nessa de debt trap. Quem entra tem grande dificuldade de sair depois e muito provavelmente perdeu o controle da situação. Então nós estamos falando de países relativamente grandes do Oriente que estão começando a ficar de olhos abertos para esse tipo de manobra. Mas existem os outros países menores, quebrados, endividados, governados por corruptos que vão vender a alma por uma merreca lá dos chineses e vão afundar e se entregar para as mãos dos caras. Essa é a fraude que está sendo aplicada no mundo todo pelo governo chinês, dizendo que quer se integrar comercialmente por meios logísticos, portos, etc. e tal. A Itália andou assinando. Parte dos italianos ficaram muito nervosos, principalmente um dos ex-primeiros ministros, que era o Matteo Salvini, que não participou da assinatura do contrato da Itália com a China. Bobo ele não tem nada, já deve ter percebido. Outros países, como a Grécia, estão nessa tacada. E olha que coincidência, são países que têm dificuldades financeiras, que ao invés de segurar a peteca nas suas contas públicas, preferem cair no conto do vigário chinês. É assim que funciona a expansão. Você cai na história e amanhã você paga a conta com o seu próprio país. Internamente, a coisa vai continuar a apertar por muito mais tempo. Hong Kong vai ser um grande sinalizador do que os povos que vivem dentro da China vão conseguir alcançar um dia em termos de tentativa de pelo menos uma democracia parcial ou um regime menos autoritário, não tão autoritaríssimo. Por outro lado, ao mesmo tempo que você tem lutas pela, não vou chamar de independência, mas pelo menos a independência de sistema de Hong Kong, você tem um aperto do outro lado pelos sistemas de crédito social. A China basicamente hoje sabe tudo que seus habitantes fazem. Eles podem
podem controlar qualquer reação de oposição antes mesmo que ela comece. Não vai dar tempo para existir massa crítica. E 1 bilhão de habitantes é difícil você manobrar, né? É difícil você começar pequeno. Qualquer reação que um dia tenha que ter em relação ao governo central chinês tem que começar muito grande. E como é que você começa muito grande quando o Big Brother sabe tudo que você fala? Muito complicado. A certeza que a gente vê pela frente é que poucos países vão se mexer para resolver, por exemplo, a situação de Xinjiang. Muito provavelmente os uigures por lá vão desaparecer. Não vai ter Greta Thunberg ajudando os uigures, não vão ter prêmios Nobel da Paz ajudando os uigures. O que vai ter, a gente vai descobrir, aspas, daqui a alguns anos, que existia um povo, uma etnia que morava no oeste da China e que hoje, basicamente, não existe mais. Taiwan deve continuar enquanto for de interesse dos chineses que ela continue lá do jeito que está. É a única coisa que explica o país ainda estar de pé. Mas o que fala mais alto sempre, no final das contas, é o dinheiro, né? Não tem Suécia, não tem países escandinavos, não tem Canadá, não tem nada que mostre algum tipo de reação ao autoritarismo, à violência contra os direitos humanos chineses, à democracia, à liberdade de expressão que o Bial insiste que deve existir em parte lá naquele país. Tudo vai continuar. Aliás, é muito claro, né? Se os caras como o Pedro Bial da vida fica desconfiando que talvez exista liberdade de expressão, obviamente não significa que a elite do mundo, principalmente a elite de comunicação, jornais, etc., não vão mexer nesse balaio por muito tempo. Enquanto não mexe, os governos acabam também não mexendo, porque lá é um negócio legal de ganhar dinheiro também. Só que tem um probleminha que aos poucos as pessoas estão caindo as suas fichas. Não existe a possibilidade de você abrir um negócio relacionado com um sócio chinês sem que o governo chinês tenha acesso às informações desse negócio. Isso é lei deles. Então, sempre que você abre um negócio, indiretamente você está passando informações de interesse para o governo chinês. Isso pode significar tecnologia, isso pode significar um planejamento de mercado, ou seja, eles sempre vão estar ouvindo os seus segredos e nem precisam para isso ter escuta em lugar nenhum. Basta eles acompanharem seus sócios chineses distribuídos pelo mundo todo. Não é por acaso que os carros são iguais, os aviões de guerra são iguais, os navios de guerra chineses são iguais, tudo é chupado. E se tudo é chupado e ninguém se importa, enquanto ninguém se importar, eles vão continuar crescendo. Da minha parte, eu reforço o que eu disse exatamente atrás. Aliás, eu disse, se você não confia no político e acha que ele é corrupto, eu vou até mudar. Se você encontrar um político que estiver de muitos amores com a China, achando ou não que ele é corrupto, provavelmente a essa altura você vai descobrir que ele é corrupto, sim. E que ele não está nem aí de vender a sua alma, a alma do seu país, em forma de negócios, em forma de dinheiro, em forma de propina, para um governo que não tem nenhum interesse em você. Eles não fazem parte da comunidade internacional. Eles são uma unidade, uma célula fechada, e eles vão fazer o que for possível para crescer, para ficarem mais ricos, para ficarem mais poderosos e ter o resto do mundo relacionando-se com eles de maneira servil. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um Saindo da Bolha. A gente volta daqui a 2 semanas, no dia 27 de outubro, uma segunda-feira. Enquanto isso, a gente vai tendo no intervalo as bolinhas da semana, que ocorrem sempre às quintas-feiras e tem lá os seus 10, 15 minutos de assunto que estão quicando por aí em termos de atualidades. Como sempre peço para vocês, não se esqueçam de entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou entrar no Spotify, clicar lá como seguir o Saindo da Bolha e contar para os amigos que tem um podcast super supimpa que cobre as novidades que normalmente a direita brasileira ávida de informações costuma não ter muita oportunidade, porque essas notícias internacionais são bloqueadas pela grande mídia brasileira de esquerda. É isso aí, um grande abraço para todos e fiquem todos muito bem. Saindo da Bolha.